Se alguém trouxe a palavra de Deus, abre em João capítulo 6. Quem tiver com a Bíblia. Todas as vezes que vocês estiverem na igreja assistindo missa, prestem atenção como que as leituras, o salmo e o evangelho têm uma linha só. É uma linha única, né? Mas é porque a igreja tem essa pedagogia de nos ensinar, né? Então a gente viu na primeira leitura de domingo, Eliseu que faz a multiplicação, faz o milagre dos pães, né? Alimenta 100 pessoas. O salmo responsorial, sacia o vosso povo, Senhor. E Jesus que multiplica os pães para mais de 5.000 pessoas. 5.000 era que eles conseguiam contar que eram homens, né? Entre mulheres e crianças, vai dar em torno de 8.000 pessoas. Então, tudo isso tem uma linha. Tudo tem uma linha. Aprendam como é que a igreja é pedagógica, como é que a igreja nos abre os olhos, né, gente? Eliseu foi um grande profeta. Eliseu veio depois de Elias. E na hora que Elias estava sendo arrebatado, ele pede para Eliseu a porção dupla do espírito dele. Então, Eliseu, Elias e Moisés foram os grandes profetas do Antigo Testamento que fizeram milagres, né? Eliseu, depois da morte dele, quando matam alguém, algum homem morre, que eles jogam no mesmo lugar que está Eliseu, só do corpo tocar nos ossos de Eliseu é ressuscitado. E vocês imaginam o que é Eliseu perante Jesus? Nada. Compreendem? Eliseu faz o milagre do pão para 100 pessoas, Jesus infinitamente mais. Mas tudo tem uma correlação, né? Elias tem uma correlação com João, né? Que Eliseu veio depois de Elias e Jesus veio depois de João. Então vocês poderem ver como é que nada é solto, mas tudo lembra. Quem subiu no monte e deu comida para o povo foi Moisés. Jesus sobe o monte. Então Jesus é o novo Moisés. Só João fala assim, tinha uma relva, o povo a sentar. O que nos lembra? Nada está escrito à toa, nada está escrito à toa. Quando João fala, tinha uma relva, bastante grama para o povo a sentar, isso lembra o quê? Qual salmo? O Senhor é meu pastor e nada me falta, porque Ele me conduz para os campos verdejantes. Tudo está ligado com tudo. É lindo. Então, nenhuma frase é dita à toa. A gente tem que estar com os olhos abertos, o ouvido e o coração. Porque tudo é para nos ensinar, tudo liga com alguma coisa. É preciso manter o espírito de realmente querer saber. Então, quando eu vi tudo isso aqui, né? O milagre, porque João fala que é sinal. Na verdade, é porque o sinal vai apontar para algo que vai além dele. Imagina o quanto que Jesus transcende Eliseu. O quanto, né? Quanto isso. Então isso é um sinal já da Eucaristia, né? E eu queria conversar um pouco com você sobre a Eucaristia, porque a Eucaristia é o grande tesouro nosso. E eu acho que nós, irmãos aqui, cristãos, precisamos saber viver isso. A primeira coisa que eu quero pedir a vocês é que não venham celebrar, assistir uma missa como rotina. Por que é obrigação vir? Eu vou à missa. Não. Você sempre tem que entrar nela como se ela fosse a primeira e a última da sua vida. Porque Jesus diz para Josefa, a Eucaristia é a invenção do amor. Olha que ele que diz isso, é a invenção do amor. Mas quão poucas almas estão dispostas a viver isso? Eu vou ser consumido por elas, e elas não. É como se a gente não se importasse com aquilo que ele faz. Então a Eucaristia jamais, ela pode ser uma rotina na sua vida. As nossas pernas tinham que estar fracas na hora de recebê-lo. Porque vocês imaginem, aquilo ali não é um pão, aquilo ali é Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade de um Deus. Imagina que Ele aceita ser o médico para as nossas doenças.
Ele aceita ser a nossa vida, Ele aceita ser o pão que mata a nossa fome, e o sangue que mata a nossa sede. Ele não fala: meu corpo é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida? Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue jamais morrerá. Eu sou a vida. Pode imaginar que Ele não poderia permitir que a gente o visse, que a gente não ia dar conta. Mas que coisa espetacular Ele permanecer. Então vocês imaginem a graça que temos. Então tem algumas coisas que a gente precisa ver e aprender. Quando a gente entra para a Eucaristia, na fila, eu queria que vocês lembrassem de 3 coisas. A primeira é quando Lázaro morre, e Jesus vai visitar Marta e Maria. A primeira pessoa que vai é Marta. E Marta vai falar com Maria. Fala o que com Maria, vocês lembram? Fala assim: o mestre está aí fora e te chama. Então o convite é pessoal. Lembra da parábola do banquete? Ele prepara o banquete e as pessoas não vão. Lembra? A Eucaristia é o banquete e as pessoas recusam o banquete. Então a primeira coisa é: lembra disso. O mestre está aqui e te chama. O convite é pessoal. Eu desejei viver essa Páscoa convosco. Eu desejo ardentemente. Eu desejo me encontrar com você. Eu desejo aí fazer morada. Isso é muito forte. A gente não tem dimensão disso. O mistério é tão grande que realmente não dá para a gente compreender, porque senão a gente não dava conta. A segunda coisa é que a gente vai, mas a gente precisa ir com fé. Quem dera a gente tivesse a fé imensa daquela mulher de hemorragia, fala: se eu tocar na ponta do manto. Ou ir com a fé da mulher cananeia, lembra? Não, Senhor, os cães também, os cachorrinhos comem o resto de pão que cai, as migalhas que caem da mesa. Mas a gente achar que não tem fé nenhuma, a gente pode repetir para Jesus o que os discípulos falaram para Jesus: Senhor, eu creio, mas aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé. Ao que vocês estiverem vindo comungar, fala: aumenta a minha fé, Jesus. Eu creio que o Senhor está vivo nessa hóstia. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Esse é o primeiro pedido. O segundo pedido, a gente tem que vir com esperança. Então a primeira coisa que a gente vai chegar em Jesus é com fé. A segunda, com esperança. E a gente tem que repetir para Jesus o que aquele leproso falou com ele. O que foi? Se queres, podes curar-me. Isso é maravilhoso. Se queres, Senhor, podes curar-me. Pode imaginar que encontro é esse? Que encontro é esse? A gente com Jesus, vivo, o mesmo que andou na Galileia, o mesmo que fez todos os milagres. Nós vamos recebê-lo, Ele em nós. Se queres, podes curar-me de qualquer coisa, seja das feridas da alma, seja das feridas emocionais, seja da sua depressão, seja de um câncer, seja do que for. Se queres, podes curar. Você fala: Filó, mas eu sou miserável. Aí a gente lembra do que o centurião falou para ele. O que foi? Hoje eu estou igual a aula de arguição. Fala bem. O que o centurião falou para ele? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas se disser uma palavra, eu serei salvo. E aí a terceira coisa. Então, tudo isso é importante, mas a terceira coisa, fecha. Quando Madalena entrou na casa que Jesus estava recebendo um jantar, ele ia jantar, lembra? Na casa de Simão, o leproso. Jesus entra, Madalena entra, e nessa hora ela vai lavar os pés dele. Ela quebra tudo e fica com ele, ok? Ela não se importa com ninguém que está do lado, nem o que estão falando dela, tá certo? Isso é porque na hora que a gente recebe Jesus, você recebeu a Eucaristia, é você e Ele. São Tomás de Aquino diz que fica quanto tempo conosco? Entre 10 e 15 minutos. Ele é seu, é só você e Ele. Então a gente não tem que prestar atenção em ninguém, em mais nada. O mundo tem que acabar naquele momento, que é você e Ele. É ação de graças.
Eu não posso acabar de receber a Eucaristia e cair nos pés de Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Ou conversar com alguém ou sair da igreja. Isso é uma desfeita a Deus. Está errado. Nós perdemos tantas coisas, tantas graças, além de fazer uma ofensa a Jesus. É porque a gente não crê de verdade, que eu estou recebendo Ele vivo, que é para estar plantado de joelho ali com Ele, 15 minutos. Aproveita, abraça, beija, fala o que você precisar com Ele. Aquele momento é preciosíssimo, são 15 minutos. Não podemos sair da igreja, fica contrita, se fecha e não olha nada, nem à direita, nem à esquerda, nem para frente, nem para trás. É você e Ele, não desperdice essa graça. Não desperdice. Você imagina isso, é uma riqueza absurda. Nós estamos com Ele. Imagina que é o sangue dele correndo em nós, é a carne dele misturada em nós, é nós misturado nele, e é esse suco que nos transforma. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é sem preço. Encosta nele. João Paulo II fala, encosta o seu ouvido no coração dele. E aí, depois desse momento que você está em ação de graças, quando você sai da igreja, você sai com a alma numa alegria, porque a marca de Deus em nós já falei com vocês, é alegria, e o espírito tem que sair num otimismo absurdo. Eu estive com quem? Com Deus vivo. Qual que é o problema que você passou? Até nenhum, né? Contei tudo no ouvido dele. Compreende? A gente tem que sair de lá igual os discípulos saíram quando terminou o cenáculo, que estavam indo lá para o Monte das Oliveiras, que Jesus ia morrer. Ninguém sabia. Eles terminaram às 6 e saíram cantando os salmos. Não podemos sair da missa pior do que chegamos. Não podemos receber aquilo, não é pão, é Jesus vivo. Essa é a alegria da nossa vida, esse é o grande tesouro da igreja, essa é a maior riqueza nossa, receber Jesus. Muito bem. O ideal mesmo é que a gente recebesse Jesus todos os, que é a riqueza, é a fraqueza, é a força da nossa fraqueza. São Tomás diz que é uma por dia. Uma por dia. Então a gente não deve desperdiçar. Para cada dia da sua vida, Jesus se fez alimento. Então não vamos ter preguiça, né? Vamos pedir a Jesus a graça. Esse é o caminho mais rápido da nossa transformação. Porque você imagina se você tem um encontro desse com Ele todos os dias. Por isso que eu gosto da cozinha. Por isso que eu acho que Jesus tem que ser o nosso amigo da cozinha. Como é que eles falam que Eucaristia é? Eucaristia é a boa convivência, é a convivência saudável, porque além de ação de graças, com quem que eu convivo? Com Ele. Diga-me com quem tu andas, né? Que eu digo quem tu és. Então, se eu convivo com Ele, qual é a forma mais curta dele me transformar? É igual, você vai fazer uma pipoca, vai ser eternamente milho se ficar ali guardado por fogo. Nós precisamos dele para ir nos transformando, até a gente poder chegar em Paulo. Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São muitas Eucaristias para isso, mas a gente precisa pedir a Ele a graça. E é tão lindas as histórias, né? Tinha o grão-duque, grão-chanceler da Inglaterra, e os colegas, os amigos falavam com ele assim, mas como que um homem tão importante como você, da Inglaterra, que tem esse cargo tão alto, perde tempo ir na missa todo dia? Ele falou, mas vocês exatamente falaram tudo que eu preciso, por isso que eu tenho que ir à missa todo dia. Vocês falaram, você é uma pessoa importante. Não, eu tenho muitas decisões importantes, então eu preciso de luz, eu preciso da sabedoria, eu preciso falar com Ele das decisões difíceis que eu tenho que tomar. Então eu vou lá porque Ele é o meu mestre, eu encontro com Ele. Olha que lindo. E fala assim, eu me disperso muito, então se eu recebo Ele, eu consigo ficar mais voltado para mim, eu consigo centrar, porque a gente vive voando, né? Não é assim? Quando a gente vai rezar, a gente tem que falar com Jesus assim, busca a alma, o corpo está sentado, busca a alma, que está voando. Estou falando mentira? Então não.
Fala, busca, Senhor, porque pelo menos o corpo já sentou, a alma está dando a volta, né? Então, é preciso pedir a Ele isso. Então, esse chanceler falou, por isso eu preciso ir à missa todo dia. Eu preciso receber a Eucaristia todos os dias. Isso é espetacular. Aí perguntaram para um biólogo, mas por que você vai à missa todo dia? Ele falou, pensa na plantinha, nas folhas, em cada planta. Se elas não recebessem o orvalho do céu, eles não dariam conta do processo da transpiração do dia. Então, a minha alma é fraquinha, é igual uma plantinha, ele fala. E ela sendo muito fraca, ela recebe vento e calor todo dia que bate nela, bate muito. Então, eu preciso ir lá me abastecer do meu orvalho espiritual. Oh, gente, isso é bonito demais. Isso é lindo demais. A gente vai se alimentar para poder aí sim fazer o que você precisa fazer. E nós desperdiçamos o nosso alimento. É o pão que dá vida. E a gente, por preguiça mesmo, que a luta, fala, tem que acordar muito cedo, tem missa em todos os horários que vocês quiserem procurar. Mas peça a graça, porque sem a graça a gente não pode nada. Até para ir à missa, a graça. Tudo a gente tem que pedir a Jesus, é a graça. E é tão interessante isso que os grandes santos nos ensinam muito. E vários santos, quando estavam doentes, eles falavam assim, aí São Maria Claret, santo, falaram com ele, só chegaram 2 médicos para te examinar. Ele falou, bem, a situação então deve ser grave, né? Porque vem 2, sinal de que ninguém está sabendo nada, vem 2. Ele falou, fala com eles para ficar sentado ali. Por quê? Busca o sacerdote. Falou com ele, primeiro eu preciso confessar, receber unção, receber a Eucaristia. Recebeu tudo, falou, agora chama os médicos, e falou com eles, agora que cuidou da alma, podem fazer o que quiser com o corpo. O que nós temos que entender? Que nós somos corpo e alma. A alma, ela é incorpórea, ela só vai ser alimentada e sustentada pela palavra e pela Eucaristia. Por isso Jesus disse, não só de pão vive. Não tem jeito. Nós temos que cuidar do corpo, mas tem que alimentar a alma. Essa é a grande riqueza, porque quem carrega seu corpo é a alma. Se a alma está dodói, o corpo fica no chão, na cama. Tem que. Por que a pessoa doente, ela não se cura só com remédio? Porque a alma precisa de algo mais. A alma precisa de redescobrir a música dela. A razão para ela estar de pé, senão não há remédio que sare ela. Ela não sai da cama. Então esse é o grande segredo. Nós precisamos de nos alimentar da alma, da Eucaristia, que isso é um presente de Deus para a nossa vida. Isso é um presente. Vocês sabem como é que se chama a última Eucaristia que nós vamos receber? Sabem? Sabem que a igreja preparou até isso? Como é que a igreja é cuidadosa? Mas está vendo como é que a gente não conhece as coisas, não é? Chama-se viático. É a última Eucaristia da viagem. Olha que lindo que é isso. É da viagem. É que a nossa morte é uma viagem, eu vou voltar para casa. Mas eu não vou sozinha. Porque a gente segue aqui, vive aqui seguindo os passos dele, com ele. Não tem ninguém que quer uma intimidade maior com você do que ele. Se você quer uma intimidade com Jesus, muito mais Jesus quer com você. Como é que vai fazer íntimo de alguém que eu vejo uma vez por semana? A conversa vai, a amizade vai, mas vai devagar. Mas se você encontra com ele todos os dias, o assunto nem acaba. Você fala, sabe aquele assunto de ontem? Continua. Uma semana é muita coisa para lembrar. Mas se eu encontro com ele todo dia, é mais fácil. A nossa transformação consegue ser um pouco mais rápida. Então pensem nisso, é o viático. Deus nos dê a graça de receber a última Eucaristia. Curadares, quando foi receber a Eucaristia, ele começou a chorar, a última, e falou, quão doce, quanto Deus é bom, que vem até mim me dar a última Eucaristia, para que eu possa ir com força, para chegar lá. Santa Teresa de Ávila, imagina,
primeira doutora da igreja. Na hora que ela está para morrer, que ela está ruim, que ela escuta os passos do sacerdote que está vindo trazer a Eucaristia para ela, o viático, diz que ela apruma toda, se ajeita toda, ajoelha e fala, quando o sacerdote chega, ela olha para a Eucaristia e fala com ele: já era tempo de nos encontrarmos. Pode imaginar você dizer isso? Você estar pronta para esse encontro? É vontade que eu tenho de chorar. Já era tempo de nos encontrarmos. Como é que estava preparado para aquele encontro? Era a última Eucaristia e ela iria para casa. Isso é espetacular, isso é sem preço. Sem preço, a gente poder ter a graça. Então a gente adoece, ou adoece alguém da nossa vida, da família, a gente vai esperar a pessoa quase entrar em coma, aí que chama o padre. Não pode. A pessoa tem que ter consciência para pedir perdão, tem que ser ungida e tem que receber a Eucaristia. A gente tem que estar atento para isso, não pode deixar para chamar na hora que a pessoa não sabe nem o nome dela. De tanto medo que a gente tem da morte, nega a morte, né? Todos nós precisamos de pedir a Deus essa graça de receber o viático. Fala: Jesus, o Senhor não vai me negar isso não, o Senhor vai vir, porque nós estamos aqui na luta. Toda a luta da nossa vida, todo sofrimento a gente já põe na cruz. Anda tentando seguir seus passos, passa por tudo com o Senhor, não me abandone na hora da morte. Esteja comigo, me permita receber o viático, me permita estar junto com o Senhor para fazer essa travessia, porque eu não terei medo, eu vou estar junto com o Senhor para voltar para casa. É espetacular, gente, é espetacular tanta riqueza, a gente desconhece. Tem pessoas que você fala assim: você queria que eu chamasse o padre? Não, ainda não, porque vai que eu chamo, a pessoa fica ofendida. Você fala assim comigo: fica ofendida, filha, porque vai achar que está morrendo, mas está mesmo. Aproveita enquanto está lúcida, pode falar alguma coisinha, pedir perdão. Aí eu fico imaginando quantas graças a gente perde, porque a gente tem uma ignorância espiritual. E a gente precisa, quando eu falo essas coisas com vocês, é para que a gente possa aproveitar mais os tesouros que nós temos. E esse Deus vivo é algo que para tirar o nosso fôlego. A gente chega na igreja arrastando, ruim, recebe a Eucaristia, você sai e fala: ué, eu estava doente? Eu não lembro, já estou ótima. Porque recebeu alguém que é seu sustento, que é a sua força, que é a sua luz, que é o seu amor. Presta atenção, não podemos desperdiçar isso da nossa vida. Jesus vive a nossa riqueza, não tem nada igual. Então vocês imaginam, ao mesmo tempo que a gente recebe Jesus, a gente pode vir adorá-lo quantas vezes quiser no dia, quantas vezes puder, quantas vezes tiver tempo. Eu já contei para vocês quantas vezes João Paulo II fazia isso, por dia, que eles encontravam ele prostradinho, deitado, tanto que eles trocaram o piso da capela dele lá no Vaticano, porque acharam que ele ia morrer de pneumonia, porque ele deitava no chão, ficava horas, igual em forma de cruz, conversando com Jesus. E ele fala: vá lá, porque ele fala da força, né, da atração de Deus vivo ali, que ele nos atrai, nos busca. Imagina Curadários, quando começou, ele recebeu uma capelinha, tinha alma, não tinha ninguém, é ele. Ele levantava 2 horas da manhã para começar a rezar, meditar, celebrar a missa. Para quem? Para ele mesmo. Não tinha nem altar. Ele ficava, não tinha nem onde ajoelhar, ele ficava de joelho, rezava o texto, rezava o rosário, e ficava diante do sacrário, olhando para o sacrário. E aquela cidadezinha da França, cheia de confusão. Ele converteu uma cidade sem sair da igreja. Ele fechou todos os bordéis, sem falar A. Porque ele foi ficando, ele ficava lá rezando. E o povo foi entrando. Por fim, tinha dia que ele ficava 18 horas no confessionário. Ele teve que mudar os horários de oração, pela força de um homem rezando diante do sacrário. Porque a gente não está diante do sacrário, estamos diante de Deus vivo. Isso é uma riqueza tamanha, que qualquer angústia, qualquer problema, qualquer decisão que você tiver, pergunta para ninguém, pergunta para Ele. Vem cá e fala com Ele. Você não está falando com a parede, não está falando com Deus vivo, Ele está te vendo. É aquele que fez o olho enxerga, aquele que fez o ouvido escuta. Lembrem disso, está escrito na palavra de Deus. Então, antes de eu encerrar, eu quero lembrar vocês aqui um trecho do Salmo de domingo, que é uma coisa tão impressionante, que fala assim: todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais
no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Todas as vezes que vocês forem comer, seja pão, seja comida, tomar uma água, tomar um leite, um suco, uma fruta, lembrem que tudo isso é o amor de Deus que alimenta os filhos. Tudo isso existe porque Deus criou para cada um de nós. Tudo isso é uma assinatura do amor dele. Ele fala isso para Gabriele. Gabriele, quando você vê uma mesa, quando você vê uma mesa de café, quando você vê alguma coisa, é como se tivesse escrito, porque eu te amo. Esse está tudo à disposição. Mas eu gostaria que vocês pensassem numa coisa. Jesus saciou 5.000 homens. Hoje, a Eucaristia que a gente recebeu hoje, é o mesmo corpo, é o mesmo sangue, que alimenta todos os homens no mundo inteiro, todos os dias. É o mesmo pão, porque o pão vivo é Jesus. Então, desde quando ele fez a última ceia com os apóstolos, cada Eucaristia que você recebeu e que é dada no mundo inteiro todos os dias, é mais do que 1.000, são milhões, são bilhões de pessoas que são alimentadas com o mesmo corpo e o mesmo sangue, que é Jesus. É de chorar. É o mesmo Deus que nos alimenta todos os dias. Ele que é a força de milhões e de bilhões de pessoas todos os dias. É o mesmo pão. É Ele que vem saciar a nossa fome. Ele que vem tirar a nossa sede. Ele que vem ser remédio para a nossa alma, para as nossas doenças. Ele que é a nossa força e a nossa coragem. Todos os dias Ele se consome de amor. Todos os dias Ele faz essa aliança de amor. O que Ele espera? Que você esteja desejoso de uma aliança de amor. Que você deseje ser consumido pelo amor. Que você não tenha medo de viver uma aventura de amor. Porque Deus é só amor. Ele quer nos consumir nesse amor. Ele quer nos transformar nesse amor. Por isso que Ele é o amigo íntimo da cozinha. Porque a sala é muito elegante, você só mostra o que é de melhor. A cozinha está no meio das panelas, no meio da confusão. Ele já sabe o que não presta, também está tudo certo. É lá que Ele vem todos os dias. Ele se faz nosso alimento. Por isso eu não posso entrar na rotina, porque esse Deus vem nos alimentar a cada dia. É uma emoção louca quando você pensa nisso. Fala o mesmo pão. É o mesmo pão que sacia a humanidade. Hoje o número de católicos é pequeno, não chega a ser, o mundo deve ter 6 bilhões, a gente deve ter em torno de nem 2 bilhões de católicos. Mas que se quiserem ser alimentados, serão alimentados todos os dias. E essa fonte jamais seca. Ele não diminui, não é uma reserva que vai diminuindo. Ele é o mesmo. Ele permanece inteiro para se doar a cada dia inteiro para cada um de nós. Quando eu quis meditar isso, foi para que vocês começassem a pensar nessa riqueza e que a gente não recebesse Jesus de qualquer jeito, mas começasse a pedir a Ele a graça. Mistério é mistério, a gente não vai compreender, mas a reverência ao mistério, do temor ao nome dEle, de ter a perna bamba porque eu estou diante dEle, e de pensar: Senhor, meu coração é tão miserável, aqui é tão apertadinho para receber aquele que o céu não contém. Dilata o meu coração para que eu possa te amar cada vez mais. Me ajuda a ser menos indigna de estar numa fila de Eucaristia, mas te receber com temor e tremor, porque eu sei diante de quem eu estou, que é o meu Deus vivo, aquele que é capaz de me transformar, aquele que muda a minha história, muda a minha vida, se eu permitir. Porque tem que ter o encontro da graça com a nossa liberdade. Se você falar: transforma, Senhor, sim, mas você tem que desejar. Aprenda a viver com esse Deus que quer a sua intimidade, quer viver com você, quer ser seu amigo íntimo, que Ele é um Deus ciumento, Ele quer permanecer conosco, Ele quer caminhar conosco, Ele quer mudar a sua história, quer dar um gosto novo na sua vida.
Não desperdicem a Eucaristia. Não desperdice cada momento da sua vida, que pode ser completamente novo por causa dele. Vamos pedir a Nossa Senhora, que é a nossa mãe, que interceda por nós, que peça a Jesus as virtudes que nos são necessárias, para que a gente possa recebê-lo com muito amor. Porque da mesma forma, quando ela recebe, que ela gera, que ela fica grávida, e ela é o primeiro sacrário, né? Ela é a primeira procissão de Corpus Christi, quando ela vai visitar Isabel, né? Ela vai correndo para visitar, é a procissão de Corpus Christi, já está carregando ele. Que quando a gente recebe ele, a gente sabe que a gente é o sacrário vivo naquele momento. Por 15 minutos, nós temos Jesus conosco. Presta atenção. É demais, é muito. Então lembrem disso. Eucaristia é o sacramento do amor. É o mistério de amor, é a invenção do amor. Deus inventou por quê? Porque nos ama. E ele se consome, e nem todas as almas estão dispostas para isso. Que essa noite a gente possa pensar um pouco mais nesse banquete, porque a Eucaristia sim é o alimento dos alimentos, é o banquete dos banquetes. Nada pode se comparar ao alimento como a gente tem a oportunidade de receber todos os dias. Que Nossa Senhora interceda pela vida de cada um de nós e nos dê a graça de receber Jesus bem melhor do que a gente tem feito, para que seja cada vez mais próximo daquilo que Ele merece, que Ele é o nosso amor, a nossa vida, a nossa luz. Por Ele vivemos, para Ele iremos morrer. Que assim seja. Amém. Por que a gente reza sempre antes pelo Espírito Santo? Porque Ele é o único comunicador perfeito. Comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende. Por isso que a gente fala assim, mas eu falei para essa tal pessoa, eu já expliquei, mas ela não entendeu. Porque às vezes eu não expressei como devia, né? Então a gente sempre precisa da ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a gente imagina, a gente invoca o Espírito Santo de Deus. Então a gente precisa de uma intercessão, né? Quem somos nós para invocar o Espírito Santo? Então a gente pede pela esposa dele, né? Através do coração dela, para que a gente receba o Espírito Santo. Quem ensinou isso foi ela. Não tiramos isso do nada, não. Isso Nossa Senhora ensinou. Como é que vocês devem invocar o Espírito Santo? Através do meu imaculado coração. Mãe não vai ensinar um trem errado, né? Então ela ensinou como é que a gente chama. E por que a gente reza a Ave Maria antes da gente falar uma palavra? Porque da mesma forma como a hora que a gente for escutar o Evangelho, a gente pede ao Espírito Santo que trabalhe o nosso coração, para que aquela semente gere o fruto em nós. Porque não adianta eu ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus não gerar vida em mim, ok? Porque quem que escutou e não adiantou nada. Aquela palavra tem que gerar vida, eu tenho que viver aquela palavra. É assim que a nossa conversão vai acontecendo. Da mesma forma como a gente reza, para chamar o Espírito Santo, tem que ter algo para regar essa semente, que é Maria. Os grandes pregadores da igreja, os grandes santos da igreja, eles rezavam um rosário antes de falar qualquer palavra. Não era um terço, nem uma Ave Maria, não, era um rosário. Espetacular. E São Domingos, uma vez, estava tudo trancadinho para poder fazer um sermão com, na época, eram as grandes personalidades da França, da escola lá, da universidade, esperando ele para falar, e ele rezando o rosário. E aí Nossa Senhora chega para ele e fala assim: Domingos, tudo que você preparou está ótimo, mas eu trouxe uma coisa melhor para você. Entregou um livro sobre o rosário, mandou ele pregar sobre o rosário, e falou: como é que eu vou falar diante desse tanto de intelectual sobre o rosário? E ele faz a palestra sobre o rosário. Você imagina, eu vi tudo que você escreveu, está ótimo, viu? Mas dá uma lidinha nisso aqui, na hora de falar, dá uma lidinha nisso aqui. Espetacular, né, gente, o que essas pessoas viveram. E é disso que a gente precisa conversar, né? A gente está inserido no mundo onde só falta tempo para a gente realmente pensar no nosso lado espiritual. A gente é tão roubado, né?
o tempo inteiro, é tanta preocupação o dia inteiro, é tanta coisa que tira a gente de pensar de verdade na nossa questão espiritual. Então, o quanto que a gente precisa de verdade pensar nisso, que a vida nos enrola, e a gente chega um momento que a gente fica achando que Deus, Nossa Senhora, os santos, os anjos, é um delírio. Fala que esse negócio é de verdade, ou isso é coisa de gente que não tem o que fazer, fica rezando. É real. Real. Então a gente precisa de vez em quando parar e pensar, parar e ver, parar e ler. Porque eu quero começar conversando com você sobre a primeira carta de João, do capítulo 3, no versículo 1. Tem coisa que a gente tem que ouvir e guardar para sempre. Está escrito assim: vede que manifestação de amor nos deu o Pai, sermos chamados, qual que é o resto? Filhos de Deus. Eu acho que de verdade, nós não temos a consciência do que significa ser filho de Deus. Essa é de uma dignidade, nós como criatura, por causa de Jesus, por causa do Filho, fomos feitos filho de Deus. Nós somos filhos adotivos por causa de Jesus. Então, porque somos filhos, somos herdeiros. E a nossa herança é a eternidade. Isso é maravilhoso, a gente não tem dimensão o que significa ser filho de Deus. E essa é uma dignidade que nós temos que carregar de uma forma tão profunda que ninguém no mundo, nenhuma situação pode tirar de você essa dignidade. Então não há um relacionamento que possa tirar, não há uma situação de doença que você possa passar, nada arranca de nós a dignidade de sermos filhos do Altíssimo. Isso é maravilhoso, porque a hora que você pensa nisso, que você entende que você é filha dele, que você é filho dele, e não é qualquer filho, nem qualquer filho, é um filho amado. Tem um monte de coisa na vida que você já não submete mais, porque você é filha dele, porque você é filho dele. E é tão lindo, né, que Jesus veio ao mundo para nos ensinar a ser filho de Deus. Porque já não sabe como é que é ser filho dele, como é que é se comportar como um filho do Altíssimo, do Rei absoluto, pura luz. Como é que é ser filho dele? Nós, essa miséria que nós somos muita carne e pouco espírito, como é que a gente vai transformar em muito espírito e pouca carne? Como é que isso vai acontecer, né? Então são duas realidades que a gente não pensa. Quando é que a gente começou a ser filho de Deus? Quando que foi? Quando? No batismo. Por isso a gente fica tão aflito para batizar os neném, né? No batismo a gente passa a ser filho de Deus. A gente passa a ser a morada da Trindade. Mas a gente não tem consciência nenhuma disso, né? Nenhuma. Consciência que a gente é filho de Deus. E porque no batismo a gente recebe a Trindade, Deus começa em nós um processo de santificação. E a gente fala: Filó, eu ser santo? Todos nós. Essa é a vocação do Filho de Deus. Pois o que foi que Jesus falou em Mateus capítulo 5 e em Levítico também está falando isso? Sede santos como o vosso Pai é santo. Filho, mas como é que é ser santo, gente? Como é que é isso? Como é que é ser santo? É santo de altar? Não. O que vocês acham? Vocês já pensaram que esse convite da santidade é para cada um de nós? Que nós, além de sermos filhos de Deus, somos convidados à santidade. Então a poesia linda que fala que o amor nos é oferecido algumas vezes na vida, várias coisas são nos oferecidas algumas vezes na vida, mas a santidade é nos oferecida todos os dias, e a gente tem que rejeitar a santidade todos os dias, a possibilidade de trabalhar a santidade. O que de verdade passa na cabeça de vocês quando eu falo que você é convidado a ser santo? O que passa na sua cabeça? Fala: Filó, isso não é para mim? De verdade, vocês pensam nisso?
Você fala, o que é ser santo? De verdade, o que passa na cabeça de vocês? Nós estamos aqui para caminhar junto, não é? Se essa palavra de Deus ficar muito distante, vocês não conseguem vivê-la e não conseguem ter transformação no coração de vocês. A santidade é uma possibilidade para todos nós. Esse é o convite. O que é sermos santos? É vivermos a vontade. O que foi que Jesus fez? Como é que Jesus viveu? Para o Pai. Qual é a vontade do Pai? Jesus não viveu para fazer a vontade dele? Do Pai, ele falava assim: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A minha vontade, Jesus come, os discípulos ficavam preocupados. Senhor, você tem que comer. Ele falava, o que me alimenta, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu falo para vocês são as palavras daquele que me enviou. Tudo ele voltado para o Pai. Tudo que ele ia fazer, ele consultava o Pai. Quando ele foi escolher os discípulos, ele passou uma noite em oração. A gente reza 2 segundos, acho que já está tudo resolvido. Ele passou uma noite em oração para escolher os discípulos. Tudo que ele ia fazer, ele rezava, ele conversava com o Pai dele. Então ele vivia para o Pai e revelou um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que é bom, né? Só Deus é bom, não é assim que ele fala? Só Deus é bom. Um Deus misericordioso, amoroso, cuidadoso. Então Jesus revelou para nós o Pai. E como é que Jesus viveu? Viveu para o Pai e revelou esse amor do Pai no irmão. Qual que é a nossa missão? Como é que nós vamos conseguir trabalhar a nossa santificação? Amando. Qual é a vontade do Pai? É que a gente viva o amor, porque Ele é amor. Então nós como filhos só podemos deixar uma coisa no mundo: amor. Fácil, não é? Eu tenho que aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu irmão como Ele nos amou. E isso consiste a santificação. Qual é a grande missão nossa? Minha, sua, de todos que estamos aqui. Qual é a nossa missão? Ser filho de Deus. Eu acho que isso é difícil. É realmente assim, uma coisa tão maravilhosa ser filho dele, porque a gente tem que reconhecer uns nos outros. Alguém tem que olhar para nós e falar: nossa, você fez igualzinho o pai ia fazer? Imaginou até a gente chegar nisso? Só Deus, né? E não é brincadeira a gente dar conta de viver isso. A profissão que a gente escolheu, seja empresário, médico, advogado, engenheiro, manicure, padeiro, confeiteiro, o que vocês escolheram é o seu caminho de santificação. Então quando alguém te pergunta: quem é você? A gente responde a nossa profissão, não é? Mas não é isso que a gente tem que responder. Quem é você? Eu sou uma filha amada de Deus. Eu sou um sonho de amor de Deus. Essa é a nossa resposta, porque isso cura. Eu sabia que eu não sou fruto de acaso, que minha vida é insignificante. Pode ser insignificante no mundo, mas não para Deus. O dia que a gente chegar lá, nós vamos entender que a nossa vida tem um papel no projeto de salvação de Deus que a gente não consegue compreender. Fala: mas eu só faço isso. Mas Deus sabe que isso é importante no projeto de salvação de Deus. Então não tem nenhuma vida insignificante. Até daquele menino lá numa cama, com paralisia cerebral, que não fala, que não faz nada, a vida dele tem um papel que nós não sabemos. Então isso é maravilhoso. A gente entender que pela minha profissão eu trabalho a minha santificação. Vamos ver por que a gente consegue isso, né? Eu acho que a coisa mais difícil primeiro é a gente entender que Deus é o Senhor da minha vida. A gente até entende que Ele é o Criador, que Ele fez o céu e a terra, que Ele fez um tanto de coisa maravilhosa. Mas eu entender que Ele é o Senhor da minha vida, tem uma distância. Que tudo eu tenho que perguntar para Ele se eu devo e se eu posso. Que tudo eu tenho que fazer a vontade dEle. Vai que Ele não está sabendo qual que é a minha. E vai que Ele vai fazer uma coisa diferente da minha. Então como a gente não conhece o Pai, não conhece esse amor dEle, que é um amor sem medida, que é um amor que não é porque a gente fez alguma coisa, é um amor gratuito, é um amor que é eterno. É um amor que é o mesmo ontem, hoje e sempre. É um amor que está em ação, por isso estamos aqui.
eu ainda não me dediquei para poder reconhecer esse amor de Deus. Então, para mim poder amá-lo, corresponder a esse amor, eu preciso conhecê-lo. Mas para poder conhecê-lo, eu preciso conviver com ele. E essa é a nossa disposição. Porque Deus não vai arrombar a sua vida, Ele não vai te obrigar a crer. Deus nos criou, nos colocou aqui no mundo e fala: se você quiser acreditar, se você quiser caminhar comigo, a gente vive da liberdade. Um Deus que, se você parar e avaliar todas as plantas que tem no mundo, a gente fica em estado de choque, com tanta criatividade, não é assim? Como é que Deus criou nas orquídeas, tantas orquídeas diferentes? Nas cores você fala: não é possível, mas Ele estava inspirado. Aí você pega tantas coisas. Da mesma forma Ele fez cada um de nós. Não tem ninguém que repete no mundo. Da mesma forma como Ele chamou milhões e milhões de santos, de várias idades, raça, cultura, dinheiro, posição financeira. Ele escolheu, Ele chamou. Então o céu é uma multiplicação de santos, de uma extremamente original. Ninguém consegue repetir. Para cada um Ele chamou um jeito diferente na santificação. Por mais que a gente tenha um encantamento com algum santo, nenhum de nós repete a vida do outro, porque Deus nos chama de uma forma original na santidade. Isso é maravilhoso. E a gente tem que ser santo para quem vê? Deus. Ninguém precisa reconhecer, é Ele, né? Então nós precisamos desenvolver, a primeira coisa é o amor a Deus. A gente não consegue amar a Deus do jeito que Ele nos ama. Que eu vou repetir uma coisa para vocês guardem isso, que essas coisas que eu estou falando para vocês é preciosa para a gente curar, ser curado. Cada um de nós é filho, pensa nisso, que Ele te pôs na mão, te amassou, sonhou, te fez. Eu brinco com as crianças lá no consultório, sabia que Ele ficou sentado com os anjinhos pensando se o seu cabelo ia ficar mais lindo, anelado, lisinho? Ele teve uma reunião para saber, porque a gente não estraga o cabelo que Deus deu, não devia, né? Mas a gente estraga tudo, faz tudo errado, fica confusão. Então Ele fez, soprou e nos colocou para viver, que Deus nos chamou a uma vida de amor e não de dor. Se a nossa vida está no meio do caminho, tem um trem, está doendo demais, tem um trem errado para falar com Ele, e com Ele a gente reclama, a gente não murmura. Vou sempre repetir essas coisas para vocês poderem guardar. Como é que a gente reclama? Chega perto dele e fala com Ele: está tão ruim, está difícil, não estou gostando, está difícil demais, não estou dando conta, o senhor está percebendo que eu estou só chorando? Fala com Ele. Mas eu acredito que o Senhor é meu Pai, isso pode mudar tudo. Aí você deu um voto de confiança. Isso é reclamar. Murmurar não pode. Você chega perto do outro e fala: você viu o que Deus fez comigo? Pai não está bom, Ele está de mal de mim. Não pode. Porque Deus não quer filho murmurento, está escrito na palavra. Mas eu posso ir lá e queixar, porque Ele é meu Pai. A gente tem que ter essa relação de confiança. Ele é meu Pai. O dia que a gente entender que tem Pai, você tem medo de quê? Nada. Porque o máximo que podem fazer comigo é matar o corpo. Jesus falou o que na Bíblia sobre isso? Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ó, se matar o corpo, estou de lucro, eu vou como Marte, né? Que espetáculo. Chego mais depressa no céu. Não que eu queira, não estou falando que a gente não pode ter medo. Ok? Lembra de Madre Teresa de Calcutá, quando pagaram para matá-la? Lembra disso? Sabe dessa história, não? Um homem imenso, grandão, negro imenso. Madre Teresa, uma isca, né, gente? Uma isca. Parou aquele homem em frente a ela. E ele veio para matá-la. E o braço dele não conseguiu mexer. E ela ficou paradinha diante dele. Falou com ele: faça o que você veio fazer. E ele não conseguiu mexer. Ele ficou tão impressionado que virou o braço direito dela, né? De quem ia matar, virou o defensor de Madre Teresa. E defendia, acompanhava ela em todos os lugares. Era um armário, andando com a Madre Teresa. É Deus, não é? Ele não conseguiu mexer diante dela. Não tenhais medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem encostar na sua alma. Porque a nossa alma, quem encosta é nosso Pai. Nós somos dele e ninguém vai roubar a gente dele. Ninguém. Essa é a certeza que a gente tem. Você pode estar na cama com um câncer te consumindo, você é dele. Ninguém tira a sua dignidade, mesmo que a doença tente tirar. Você é maravilhosa, maravilhoso aos olhos do seu Pai. Isso é, não existe um Deus tão apaixonante como esse, né, gente?
Então essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Nós somos filhos dele, que nos deu a liberdade, nos criou para sermos dele. Temos até o direito de reclamar com ele, mas precisamos de pedir a ele: me dê a graça de vos amar, me dê a graça de vos temer. Não é temer de ter medo de Deus, mas ter respeito por ele, porque ele é o nosso Criador, é aquele que sonhou conosco, é o nosso Pai. Fala: me ajuda a ser um filho, igual o Senhor olhou para Jó, e quando o demônio chegou lá, só falou com ele assim: onde você estava? Está escrito no livro. Ele falou: eu estava andando aí pelo mundo, tormentando seus filhos. Viu que ninguém te é fiel? Deus falou: mas lá Jó, olha que filho que eu tenho. Ele falou: também você deu tudo para Jó, ué. Você deu um tanto de filho lindo, deu todas as riquezas do mundo para Jó, ué. Ele tem que te amar. Ele falou: não é verdade, eu dei tudo para Jó, mas você pode encostar nas coisas de Jó, não pode encostar nele, e você verá que ele permanecerá fiel. Tirou tudo. Os filhos morreram, perdeu toda a riqueza, perdeu tudo de uma hora para outra. E Deus falou: você só não pode mexer com Jó. O que Jó fez nessa hora, vocês lembram? Quando ele ficou sabendo que todos os filhos morreram, gado morreu, tudo que ele tinha acabou, todas as fazendas pegaram fogo. Vocês leram isso na Bíblia? O que ele fez nessa hora? Ele rasga a roupa e fala: Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do meu Deus. Aí Deus falou com o demônio assim: viu, não te falei? Meu filho. O demônio falou: também, você só tirou isso, não deixou encostar nele. Deus só pode encostar, mas não pode tirar a vida dele. Ele foi tomado de lepra e ficava sentado na cinza, coçando com um caco de telha. A mulher dele falava assim: blasfema contra esse Deus. Ele falou: eu não. Foi até o fim, sem blasfemar. Até que Deus veio conversar com ele e restituiu ele, não sei quantas vezes mais. Leiam, o livro de Jó é maravilhoso. Aí Jó fala: eu antes ouvia dizer que o Senhor existia, agora meus olhos te viram. É isso que nós temos que viver. É essa virada de chave. O que eu desejo para vocês é que vocês cresçam na intimidade tamanha com o Pai, que o que vocês vão viver com Ele não é o que eu conto para vocês, mas é o que vocês vão falar comigo: eu vi Deus, eu ouvi o meu Pai, eu me entreguei ao meu Pai e Ele mudou. Eu consegui me abandonar nas mãos dEle, deixar que o amor dEle me conduzisse. Eu deixei de preocupar com tudo, e agora eu sou dele. Falo: sim senhor, onde é que o senhor quer ir? Igual o menino de 2 anos que me encanta, ele chupando o bico ainda, que não custa tirar os bicos, e ele dá a mão para o pai anda, ele anda, o pai para, ele não pergunta por quê. Fica lá olhando as coisas, o pai está parado. De repente o pai anda, ele anda também. Não reclama de nada, absolutamente entregue ao Pai. Esse é meu sonho de consumo. Isso é maravilhoso. Deixa o Pai te conduzir pelo amor que Ele tem na sua vida. Fala: eu vou me entregar ao amor, porque eu sou completamente amada, como ninguém é amado. A gente tem que pedir essas graças a Ele. Fala: me dá a graça de sentir esse amor, porque aí eu não vou aceitar nenhuma migalha que o mundo fica querendo me oferecer, querer me seduzir, esses rapazinhos querendo levar vocês no bico, tudo mentira. As meninas querendo enrolar os moços, tudo mentira. Fala: eu tenho um outro parâmetro de amor, que é ser amado por Deus. Se não for parecido com esse, não vale. A gente passa a ter outro parâmetro. A gente deixa de ser mendigo de afeto. Não é qualquer coisa que nos seduz mais, porque a gente tem um outro amor. Isso é maravilhoso, gente. Isso é um presente que nós temos, que a gente não tem dimensão dele. Lembra, fomos criados para o amor que vai ser eterno. Então fala: me ajuda, eu quero crescer na intimidade com o Senhor, porque eu quero que de verdade o Senhor reine na minha vida, de verdade o Senhor seja meu Deus, de verdade o meu Pai, de verdade eu quero levantar e falar a seu dispor, de verdade eu quero falar: eu estou fazendo conforme o Senhor quer? É assim que o Senhor quer? A tudo perguntar para Ele: eu posso, não posso, eu devo, não devo? Isso te agrada, não te agrada? É assim que o Senhor me quer como filha? Eu só estou aqui para te amar, porque só tem agora. Me ajuda a levar meus irmãos, me ajuda a ser a extensão do seu amor, da sua misericórdia, me ajuda a revelar ao mundo que tem um Pai de verdade, um Deus que transforma todas as coisas, me ajuda
Porque tudo que a gente vai fazer, a gente depende de quem? Tudo, até para amar a Deus eu dependo da graça dele para amá-lo. Porque a gente não é capaz de nada. Mas tudo depende da graça para conseguir fazer. Porque essa é só uma parte da santificação. Que é difícil, esse é o primeiro mandamento. Então, como é que a gente tem dificuldade de viver os mandamentos da lei de Deus? Esse é o primeiro. Amar a Deus acima de todas as coisas. Imagina Moisés que conversava com ele. Moisés, quando depois conversava com Deus, ele tinha que tampar o rosto, que ele brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para Moisés. Nós somos igualzinhos. A gente reza, consegue ser pior. Ó, rezou errado. Eu falei, gente, rezou para Deus errado. O Deus de Moisés brilhava o rosto, ele brilhava tanto que tinha que tampar. Porque o povo não dava conta, o povo falava, ó, acabou de conversar com Deus, viu Deus, olha o estado que está. O rosto dele brilha. Olha que coisa espetacular, isso foi real. Isso tem ilusão, não está escrito na palavra. Por que a gente não vive isso? Eu fico pensando, por que a gente não vive isso? Porque a gente de verdade, a gente não tem tempo para Deus. Está longe dele ser o nosso Senhor de verdade, né? O Senhor da nossa vida. A gente entender que a gente tem um encontro marcado com Ele, já marcado, nós não sabemos o dia e a hora, mas está marcado. A gente não se prepara para esse encontro. A gente de verdade não preocupa com as realidades do céu. Deus Pai faz uma queixa nossa. Faz várias, né? Mas de vez em quando eu lembro de alguma. Ele falou, não foi comigo não, né, gente? Porque eu não tenho essa capacidade não. Ele falou para Catarina de Siena. Ele falou, Catarina, meus filhos ficam tão preocupados, ficam tão tristes, se eles não conseguem uma casa, um carro e tantos bens materiais. Mas eu não vejo um filho meu sofrer, porque não conseguiu um bem espiritual. Aí a gente murcha, né, diante dele. Porque de verdade, qual foi a última vez que você pediu a Deus um dom espiritual? A gente chega assim, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma viagem, eu preciso disso, marido precisa daquilo, o menino precisa daquilo, obrigado, tchau, vai embora. Ele fala, ó, conversa nem continuou, me dispensou. E ele fala, quando chegar aqui, nem um passo a mais. Então o nosso crescimento é aqui. Então, como a gente não sabe rezar, não sabe falar nada, fala com ele. O Senhor que é meu Pai, olha para a minha vida e veja quais são os dons espirituais que eu preciso para viver exatamente como o Senhor queria que eu vivesse. É assim, igual menino. A gente tem que entender que a gente é dependente de Deus igual filho, igual criança que não faz nada sem a mãe e o pai. Essa é uma parte que já não é fácil. Agora, a segunda parte da nossa santificação, que é amar o irmão. Você até ficou apertado agora, não foi? Você até olhou e falou, ih, filho, se depender disso, você é santa não. Não é assim? Mas é porque é um desafio. Quando Jesus fala assim, ame o seu inimigo. Ame aquele que faz mal para você. Ame aquele que fala mal de você. Ame aquele que prepara uma armadilha para você cair. É fácil? Claro que não, quer ir lá e matar bem picadinho. Mas ele falou, não matarás. Porque se a gente amar o irmão, a gente cumpre o resto dos mandamentos. Eu não vou matar, eu não vou falar mal, não vou julgar, eu não vou fazer nada de errado com o outro. Não vou cometer adultério, não vou querer a coisa do outro, não vou querer nada. Eu vou amar, vou cuidar do outro. Daquele que é insuportável, daquele que me atravessa na garganta. Mas não precisa chorar, deixa eu te explicar. A gente pede a Jesus para amá-lo. Fala, Jesus, o Senhor morreu na cruz por ele também. Então não pode ser tão ordinário. Só que eu só consigo ver o lado ordinário. Porque eu sou humana. Então por que eu não amo? Por que eu não consigo conviver com ele? Porque eu amo pouco. Porque o seu amor ainda não está em mim. Então me ajuda a amá-lo e me ajuda a vê-lo com os seus olhos. E aí, uma sugestão. Eu já fiz isso, por isso que eu estou te contando, porque eu já fiz. Aquele que é mais custoso de você amar é o seu caminho de santidade. Coloque ele no altar cada missa que você assistir. Aquele marido muito difícil, você fala, agora eu mato, separo, aquela sogra que você quer pegar ela, cozinhar a sogra. É o seu caminho de santificação. Então ele não são aquelas, isso é um empecilho para a minha vida, não. Você é o meu caminho para me chegar a Deus. Porque eu tenho que exercitar com você a paciência,
tolerância. E São Paulo é tão engraçado que quando ele vê que a gente vai conseguir amar, fala assim: suportai-vos uns aos outros. São Paulo não entendeu a miséria, falou: gente, então faz assim, já que vocês não dão conta, suporta uns aos outros. O que vai fazer? Suportai-vos uns aos outros. Mas entregue, fala com Jesus: vai pôr estrelinha para mim, para diminuir meu tempo de purgatório. Porque nós somos chamados à santidade. E aí, quando eu fico pensando muito, tem situações tão difíceis que a gente vive, pessoas tão difíceis, né? Tão difíceis, com tanta soberba, tanta bobagem, tanto nada, né? Que eu brinco assim, fica todo mundo sem banho, que fede tudo igual. E aí, a gente pensa, quando fica muito, muito difícil, pensa no momento da sua morte, que você vai estar diante dele. E determinadas situações serão ridículas. Nós vamos ter vergonha. Fala: Jesus, isso para a eternidade vale o quê? Nada, então larga para lá. Releva. Releva, Senhor. Sabe por quê? Me ajuda a relevar. Isso diante, a hora que eu chegar diante do Senhor, que eu vou ter uma alegria indizível, que eu vou ficar enlouquecida diante dele. Isso serviu para quê? Perder tempo, bobagem. Mas reze. Isso, então é fácil o caminho da santificação? Não, porque ela exige a renúncia de mim. Quando eu deveria pisar, quando eu deveria retribuir na mesma moeda, quando eu deveria falar com o outro, te agride, você responde com a mansidão. Porque mansidão e humildade tem que andar, são duas irmãs gêmeas. Humildade ganha o coração de Deus, é saber que nós somos dependentes de Deus. E a mansidão ganha o coração do irmão, que quando ele vem e fala e grita diante de você, você olha para ele com amor e fala: tadinho, ainda não conhece Jesus. Você não pode reagir. Olha para ele com amor e reza por ele. Isso é mansidão. Mas esse trabalho, por isso que a santificação é tão difícil. Porque se a gente for reagir na nossa carne, nós matamos. Nós pomos o pé para o outro cair, nós vamos fazer alguma coisa de errado com o outro, porque somos humanos. Mas Jesus pediu para além e falou: lembra quem você é. A sua dignidade não é daqui não. Você está aqui na terra, mas você pertence ao céu. Nós somos cidadãos do céu. É assim. Então nós nascemos para coisas muito grandes, nós não temos dimensão delas. Então não vamos reduzir a nossa vida a ódio, a mágoa. Nada diante de Deus vale nada. Mas sem Ele nós não damos conta. Porque nós somos carne. Nós queremos brigar. Nós queremos reagir. Por isso que Jesus falou que o reino de Deus só viria à força. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar em mim um tanto de coisa que tem que morrer para que Deus nasça em mim. A primeira coisa que eu tenho que tirar de mim é o egoísmo. Eu quero tudo para mim, eu, até virar nós, só luta. Hoje eu fiz mais um discurso lá no CTI. Falei: gente, meu sonho é paliar, nós temos que fazer paliar soberba. Tirar o eu e pôr nós. Desde quando o CTI funciona eu? Nós somos equipe. Mesmo que não esteja todo mundo junto, você fala na corrida de leito: nós prescrevemos tal remédio, mas estava só eu de plantão, mas é nós. Equipe. E até da consciência de equipe, uma luta. Porque nós temos um problema de querer ser melhor, querer ser o maior, querer ser mais importante, uma luta. O que é importante é Deus, nosso Senhor, gente. O resto é nada. Nós somos as graças que Ele dá, os talentos que Ele deu, e que a gente põe em prática, né? Em terra não, porque não vai dar certo. É isso que nós temos que aprender. Nós somos irmãos. Uns já descobriram, outros não. Nós vamos levando. Vai ajudando o irmãozinho. Fala: minha filha, deixa eu te contar, a vida não é aqui, é mais na frente. Nós estamos aqui para amar a Deus, amar o irmão. Fácil? Não, não é. O que eu vim trazer hoje é difícil mesmo. Quem pode nos ajudar? Além de Jesus. Ah, lindeza ali, ó. Nós temos que dar a mão para ela. Outro dia eu falei com ela: eu não sou digna nem de segurar a sua mão, mas na barra da saia, né, a gente carrega. Anda na barra da saia da mãe, igual menina na roça, né? Assim que a gente já segura a barra da saia da mãe para não perder. Fala: eu vou agarrar na barra de sua saia, o pessoal já conhece o caminho da santificação. A Senhora nos ajude, nos conduza nesse caminho que não é fácil, porque nós somos humanos. Então vocês imaginam para a gente poder fazer tudo que eu estou sugerindo, porque isso também é um processo na minha vida. Se eu não viver a vida de oração, se eu não viver a vida eucarística, se eu não viver confessando, como é que nós vamos dar conta?
Vamos? Não. Então, cada vez que eu recebo Jesus na Eucaristia, é uma oportunidade dele trabalhar em nós a nossa miséria. Cada vez que você recebe, você fala, obrigado, porque o Senhor vê em minha miséria. Trabalhe em mim o que é mais urgente hoje, né, meu filho? E vamos. E vamos. E aquelas pessoas que Ele te colocou no caminho hoje, aquelas mais difíceis, tem hora que a gente fala com Ele, por ti. Vou fazer isso por sua causa, por amor a ti. Até depois eu conseguir amar o irmão. Se o processo de santificação fosse fácil, Jesus não ia nos pedir isso? Porque quando a gente lê as bem-aventuranças, que é o cumprimento da nossa vida, quem é? Aquilo lá é o autorretrato de quem? De Jesus. Ele que foi manso, ele que foi humilde, ele que foi misericordioso, ele que foi pobre, ele que foi tudo. Que lá é a autobiografia dele. Nós estamos aqui para imitá-lo. Então ser santo é andar no passo dele. O que não der conta fala, como é que faz esse negocinho aqui mesmo? Está difícil. Faz para mim. Faz para mim, Senhor. Eu descobri isso com um santo, que era o diretor espiritual de Padre Pio, gente fraca, né? E aí, quando a situação era muito difícil, isso é Jesus que conta, no livro Ensina e Ezo, ele conta, que ele, o Frei chegava perto dele e falava, Senhor, só toma conta disso para mim, entregava a situação e ia embora, deixava ele com o problema. Tranquilamente, Jesus fala que ele ia embora, mó sossego, entregou. É assim. Falei, Jesus, estou aprendendo umas coisas tão maravilhosas, que eu vou fazer a mesma coisa com o Senhor. Se os casos estiverem muito difíceis, falei, Jesus, só toma conta, que está muito difícil. Agora só vai tomar conta, posso ir embora. Olha que fé é essa. A nossa é nada. Por quê? Porque nós exercitamos. Porque a fé nos é dada no batismo. É igual uma plantinha, que eu tenho que regar, eu tenho que dar alimento. Como é que eu vou ter fé todo dia? Se eu rezar, se eu me encontrar com Ele, se eu pedir a Ele a graça, se eu me alimentar na Eucaristia, da palavra que me alimenta, que essas palavras eu vou lembrando para vocês gravarem no coração de vocês. A situação está difícil, está sofrendo, falo, peraí, mas eu sou filho de Deus, hein? Sofrendo por quê? Vou falar com Ele, hein? Vou lá, vou atrás do meu pai. Tem coisa melhor no mundo saber que tem um pai? Qualquer problema está resolvido. A situação está dificílima, porque eu não falei com meu pai, vou lá conversar com ele, falar com ele, tá bom não. É assim, vou falar com Ele. Isso é um consolo no meu coração que não tem tamanho. Saber que o olhar dele nos acompanha o dia inteiro. Tem coisa melhor? Quando estou muito cansada, eu falo, que bom que o Senhor está vendo tudo. Que nada te escapa. Que bom. Essa intimidade, é isso que eu desejo. Nós temos que crescer no amor. Essa é a nossa marca. O cristão tem que deixar no mundo duas marcas. Onde a gente passar, nosso rastro tem que ser de amor. Não é só do perfume Chanel, não. E alegria. Porque depois que eu tenho consciência que eu tenho um pai, que eu posso ir lá, inclusive reclamar com ele, qual é o problema que nós temos? Qual o medo que eu tenho na vida? Nenhum. Filamão não tem confiança, porque não exercitou ainda, que pode entregar. Começa entregando. Deus é tão bom, mas é tão bom, que eu fico horrorizado com ele. Falo, que bom que o Senhor não perdeu a paciência com a gente. Falo com ele, que bom que o Senhor não desistiu de mim, Jesus, que o Senhor me esperou, meu filho. Minha lerdeza. E começa a entregar coisas pequenas, né? Deus permite. Até você se abandonar. Ele permite, porque Ele é bom demais. Não existe ninguém igual a Ele, não. E Ele nos espera. Quando a gente peca, a gente fala assim, Deus me largou, agora Ele vai dar as costas. Nada. Ele fica doido te esperando. Porque a hora que a gente confessa, Ele pula no seu pescoço, te agarra e fala, é minha, é meu. Quem tira? Ninguém. Ninguém. Então hoje eu quero que vocês saiam daqui com esse sentimento no coração de vocês. Assim, fomos convidados à santidade. Porque o meu pai, ele é santo. Eu sou filha dele, meu DNA é dele. Eu tenho que repetir no mundo o meu pai. E eu sou uma filha amada. E ele derramou, é outra coisa que eu quero deixar no coração de vocês. Deus tem um amor tão louco por nós, que Ele não pegou o amor dele e fatiou um pedacinho para cada um que está aqui escutando, não. Guarde uma coisa, para a gente ser bem insuportável. O amor de Deus por você é único. Deus não fraciona. Então todo o amor que Ele tem é só seu.
é absolutamente indiviso. É igual quando a gente recebe um convite para um casamento e fala, o convite é intransferível, é individual. O amor dele é individual, intransferível, é só seu. É claro que nós podemos fazer o que quiser com esse amor, inclusive falar, não quero, porque nós temos uma coisa que só um doido de amor faz: liberdade. Mas é porque Deus não precisa de escravos. Amor é livre, a gente não obriga ninguém a amar. Então por isso que Ele quer filhos livres, que fala, pai, mas o senhor é uma coisinha apaixonante. Ele quer juntar os filhos dele todos. Então guardem isso, você é o filho amado, e amor é o único. Então se comporte como se você fosse a única filha dele no mundo, como se fosse o único filho dele no mundo, porque eu falo, seja insuportável. Você é a única, o olhar dele nesse momento é voltado só para você. Mas ele está muito longe, sim, ele está lá onde eu jamais chegaria se não fosse Jesus. Mas o que faz Deus ter a proximidade conosco? O que é? O que faz eu falar pai e ele falar oi? O que é? É o amor. O amor não tem distância, é eterno, né? Então eu posso gritar por ele a qualquer hora, mesmo que eu não dê conta de rezar, que eu esteja numa cama, se eu levantar os olhos, ele sabe que eu estou chamando por ele. Ele é o meu pai. Isso é uma coisa assim, enlouquecedora, é ter um pai. Então que a gente guarde essas coisas no coração, e que vocês não tenham o espírito abatido por nada. Nada possa abater vocês, nada. Por quê? Porque eu sou amada. Por quem? Pelo meu pai, e ele é o dono de tudo, inclusive da minha vida, e ele vai mudá-la na hora que ele quiser. Enquanto ele não mudar, é porque ainda não está na hora de mudar, mas ele muda. E eu fico pensando como é que Deus acompanha a gente na nossa imaturidade, né, de fé, na nossa pequenez. E o que eu vou contar para vocês tem tantos anos, que eu acho que foi em 1988, eu era residente de pediatria, e eu morava no pensionato de freiras, 200 mulheres, coisa pouca, um quarteirão de mulher, e funcionava com um telefone, 200 mulheres, os moços achavam, gente, um telefone, não tinha celular, tinha nada, 200 mulheres, você vê como é que, né, isso existe. Muito bem, um domingo, à tardinha, devia ser umas 6 horas da tarde, eu já morava no 3º andar, e eu escutei, e meu quarto já ficava de porta aberta, porque era mulherada sem fim, as meninas mais ou menos arrumando para sair com os namorados, e elas iam tudo para o meu quarto, que lá vestiu a roupa, e lá pediu opinião, sabe que a confusão de mulher arrumando, e arrumou meu cabelo, e fazia que a confusão de mulher junta, mas só Deus a jeito, né? E meu quarto já ficava aberto, quem entra e sai de mulher, por ser mais mãe da turma, e a turma entrava e saía, então a porta ficava aberta, porque fica fechada, né? Ficava aberta, e eu estava secando o cabelo, eu escutei um choro desesperador. Eu falei com Jesus assim, nossa, serviço para você, amigo, ó. Falei, tem gente ruim hoje. Falei com ele assim, a situação tá boa não, mas hoje é meu descanso, que hoje é domingo, entendeu? Então não tem serviço para mim hoje não. Ô, ilusão de ótica, né? Não esqueçam que eu estava de roupão, e pus a escova de cabelo num bolso, e cheguei no corredor de pensionato, é um corredor comprido, né, gente? Tem porta de um lado e do outro, que tem banheiros assim, 2 banheiros no corredor imenso. Eu saí no corredor, não tinha ninguém passando no corredor. Você imagina tanto que isso é difícil, com tanto de mulher morou junto, vocês imaginam? Não tinha ninguém no corredor. Eu podia ir para a direita ou para a esquerda, né? Eu saí do meu quarto com a televisão ligada, secador na cama, eu deixei todas as portas abertas, tudo aberto, porque eu cheguei para ver quem é que estava chorando. Não fui eu, né? Fui levada, né? E eu fui para a minha direita, entrei 2 quartos na frente do meu. Eu entrei, nunca fiz isso na minha vida, só isso, Alice. Eu não bati, eu invadi um quarto. E encontrei uma moça suicidando. Foi eu? Não. Porque na verdade era uma médica que estava injetando, agachada, ajoelhada na cama, injetando na veia do pé 300 unidades de insulina. Morava sozinha, ser encontrada em horas, morta.
Ela devia ser umas 3 minha, mas era uma isca, né? Não mudou muito não, ainda era menor. Eu tive uma luta corporal com ela. Arranquei a seringa dela, peguei o que eu vi assim de faca, de tesoura, e lutei com ela. E quando eu consegui domá-la, imagina, eu domando ela. Ó, deixei ela deitada, abri a porta do corredor. E tinha uma menina do nosso grupo de oração passando, que nunca me perguntou por quê. E eu falei com ela: Fabrícia, me traz um copo de água melada. O que você conseguir pôr de açúcar no copo, traz para mim. Ela nunca me perguntou por quê. E eu falei com ela, aí ela me entregou. E eu falei com a moça: toma até a última gota. Eu não vou tomar até a última gota, senão eu vou descer na sua boca toda. Agora. Aí depois que ela acalmou, que ela tomou a água toda, eu falei com ela: muito prazer, como é que você chama? Porque eu sou Filó. E aí nós fomos conversar e aí ela começou a blasfemar, falou com uma dela ficar calada. Deixa eu te explicar uma coisa: por que você não vai abrir a boca? Porque aquele que você não conhece, mas que te ama, me trouxe aqui. Só para quê? Para te salvar. Por quê? Porque te ama. E não quer essa vida, que eu nem sei por que você está suicidando, nem vou te perguntar por isso. Não vou. Mas eu só vou te falar uma coisa: que se você, que a sua vida deve estar tão ruim que resolveu tirar. Uma menina que é médica, tem todo um futuro pela vida. Não vou saber por causa de que não me interessa, né? A gente não precisa estar interessado. Mas eu só quero saber de uma coisa: se você entregar nesse momento comigo, eu e você aqui agora, vamos rezar. E se você entregar a sua vida a Jesus agora, Ele é a única pessoa que muda a sua vida. Aí, né, cutuquei Jesus, falei com ele: presta atenção, estou te garantindo, se o senhor não fizer nada, eu estou lascado, que eu estou te garantindo. Olha, mega, a gente é imaturo na fé, né? Jesus deve ter rido demais. Eu falei: ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Então, rezamos. Nunca vi a moça, passei a ser amiga íntima, né? Porque ela foi toda dormir comigo, porque como é que eu deixar ela dormir sozinha depois da tentativa de autoextermínio? Foi comigo mesmo que ela foi dormir. Tirei tudo do meu quarto, que ela podia fazer uma bobagem. Ficou comigo, passamos a noite rezando terço. Eu não sei quantos rosários eu rezei com a moça. Isso foi no domingo. Na terça-feira, quando eu voltei, na hora do almoço, para poder almoçar, tinha um bilhetinho, nós ficava aqueles caninhos todos, tinha um bilhetinho para mim no quarto dela. Subi, falei que nós ficamos melhor amiga, eu não sabia nem o nome da moça. Subi igual uma louca, ela estava lá arrumando mala. Falei: o que aconteceu? Ela falou: você não imagina o que aconteceu. Falei: o quê? A proposta aqui que eu recebi, de emprego e salarial, fiquei chocado. Falei: Jesus também, quando ele dá, ele exagera. E mudou inclusive de cidade. Virou toda a vida da menina, foi transformada em 24 horas. Eu fiquei impressionada. Falei: não, mas caprichou com força. Até a última vez que ela mandou notícia, ela falou que tudo que ele fez, e falou: nunca mais deixo o rosário na minha vida, o terço, e nunca mais deixo a palavra de Deus. Porque Deus, quando pega né, que alguém fala: te entrego, entrega de verdade, Ele faz o que Ele quer. É isso, né, que assim, que eu quero que vocês experimentem, né? Experimentem, porque esse é o nosso caminho de santificação. Pedir ao Senhor que nos conduza. Hoje eu pedi a Nossa Senhora que interceda por cada um de nós para receber uma graça. A graça de deixar que somente o amor de Deus nos conduza. Isso é a graça das graças. Pedir que a gente não se preocupe com nada, mas que a gente esteja abandonado nas mãos dEle. Por quê? Porque é o amor dEle que vai nos conduzir. E se é o amor dEle que vai nos conduzir, o que pode dar errado? Nada. Por quê? Porque Ele nos ama. Então guardem isso no fundo do coração de vocês. E saiam com isso aqui cravado na alma de vocês. E andem e pisem nesse chão com a dignidade que um filho de Deus, que uma filha de Deus tem. E não permita que nada nem ninguém roube isso de você. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Eu esqueci até a Bíblia hoje, né, gente? Porque eu peguei uma emprestada aqui, né? Vê que a gente já sabe onde é que está mais ou menos, o que vai falar. Tudo, né? Larga tudo em casa, né? Correria, é assim mesmo. Mas quem fala não é a gente, então está tudo certo. Mas vamos invocar aquele que é a comunicação, né? O Espírito Santo de Deus é aquele que faz com que eu fale aquilo que Deus quer
e que você compreenda aquilo que Ele deseja, né? Então a gente não pode fazer as coisas sem o grande comunicador de Deus, que é o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Obrigada. Nós estamos vivendo, essa semana, né, a gente viveu o segundo domingo do Advento. E o segundo domingo do Advento a gente ouviu voz de quem grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, no segundo domingo, nós somos convidados a... Me ouviu? Está baixo? Agora ouviu? Agora ouviram? Todo mundo? Então, no segundo domingo do Advento, nós somos convidados a ouvir a palavra de Deus. Ouvir. Por isso que vocês chamaram a atenção, né? Não estava escutando. Nós somos convidados a ouvir. No mundo que tem tanto barulho, né? No mundo de tanto barulho, aprender a silenciar e ouvir, né? Preparar o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. O segundo domingo, ele fala de uma forma especial de um grande precursor de Jesus, que foi João Batista, né? Então, toda pessoa, toda vinda importante, toda chegada de alguém importante, se você vai receber alguém importante, você não prepara algo que alguém vai chegar? Vocês imaginam um acontecimento desse que chegaria o Messias, o esperado? Precisava de alguém que falasse com o povo, que levantasse o ânimo das pessoas, que falasse: prepara o caminho, mantivesse as pessoas vigilantes, atentas, porque vai chegar. Para que a passagem dele não fosse despercebida, para que as pessoas estivessem não sonolentas, atentas àquele que chegaria. Então, por isso que ele falava: preparai o caminho do Senhor. Porque nós estamos vivendo o período do meio do caminho, não é? Por que 2000 anos depois, né, João Batista já veio, Jesus já morreu, já ressuscitou? Por que hoje nós estamos discutindo de novo o Batista? Por que a igreja está nos convidando? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Porque entre a vinda de Jesus, que teve histórica, até a próxima que vai acontecer, nós não sabemos o dia nem a hora, somente o Pai sabe. Existe a vinda de Jesus que acontece toda hora, tá certo? Ou não? Jesus continua vindo? Sim? Sim, todo dia, toda hora, na sua vida. Ele vem sacramentalmente na hora da Eucaristia, ele está ali no Santíssimo. Então, é preciso que... Por que a gente conversa isso? Porque para essa vinda intermediária que a gente fala, essa vinda que está acontecendo, a gente precisa ser precursor. Hoje, por que nós meditamos Batista? É porque hoje nós é que somos os arautos, os precursores de Jesus. João Batista já fez o papel dele. Hoje quem faz o papel? Nós. Filó, mas eu não vou dar conta disso. Nós temos que nos preparar. Como é que João Batista fez?
né? Como é que ele foi preparado? A primeira coisa que aconteceu com São João Batista foi que quando ele foi batizado no ventre da mãe de Isabel. O primeiro batizado da história foi São João Batista. Quando Nossa Senhora chega na casa de Isabel, o que Isabel fala? Vocês lembram? Lembra? Quando a sua voz ressoou no meu ouvido, o menino pulou de alegria no meu ventre. Batista estava recebendo o Espírito Santo e foi batizado ali. Quando nós fomos batizados, Deus nos escolheu, nos predestinou, escolheu cada um de nós e falou: você será precursor, você será precursora do meu filho. Nós esquecemos disso, né? Falei, nunca fiquei sabendo desse assunto, Filão. Pois foi assim mesmo. Nós somos escolhidos a partir do batismo. A partir do batismo, a gente passou a ser morada da Trindade. A partir do batismo, o Espírito Santo começou a trabalhar em nós, para que assim a gente também pudesse fazer aquilo que João Batista fez. Mas é tão interessante que está lá em Lucas, né, gente? Vocês vão ter um tiquinho de paciência. Quando Zacarias foi avisado que ele seria pai, lembra que foi no templo? Ele duvidou. E porque ele duvidou, ele ficou a gravidez inteira mudo. Olha que luta. Mudo. Quando o menino nasceu e falaram com Isabel: vamos batizar o menino, vamos colocar um nome, batizar não, vamos circuncidar o menino e dar um nome para o menino. E aí Isabel falou: João vai ser o nome dele. Falei, mas não tem ninguém que chama João na família. Aí vou perguntar para o pai. Batista, Zacarias mudo. Aí ele pediu uma tabuinha e escreveu: João é seu nome. Quando ele colocou isso, a língua dele soltou e ele faz um poema das mais lindos que chama Benedictus, que ele fala assim, alguns trechos, né? Ele fala: e tu, menino, serás profeta do Altíssimo. Que coisa mais linda. Ele fala: porque você irás à frente do Senhor preparando os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. É lindo demais. Mas em Lucas 1, capítulo 1, versículo 80, o menino crescia e se fortalecia em espírito. Por que eu estou lendo esse versículo para vocês? Nós fomos batizados. E a nossa vida espiritual fica desconectada de nós. O menino crescia e se fortalecia em espírito. A vida espiritual não é um chapéu que fica voando, não. De vez em quando eu ponho. A vida espiritual, para acontecer, ela tem que encarnar onde? Na sua vida concreta agora, onde você trabalha, onde você vive. Senão, não acontece. Deus se manifesta onde você vive, no seu trabalho, na sua rotina, na sua casa. É assim. Eu não posso desconectar. É diferente. Então a vida espiritual nossa, ela fica alienada. Nós não cuidamos e não trabalhamos a nossa vida espiritual. Às vezes, por algum momento, por graça de Deus, a gente desperta. Ou numa doença, ou numa perda, não é? Você descobre que está com câncer e fala: vai que eu vou morrer mesmo, né? Vai que vai, eu treino Sara. Como é que eu faço para chegar lá? Que vai acontecer o que comigo? Ou eu perco alguém que eu amo e falo: como é que eu vivo? Mas é difícil você pegar uma criança e falar: você precisa fortalecer no espírito e eu vou te educar na palavra. Nossa Senhora foi para o templo com 3 anos de idade. Ela foi criada no templo. Quão pouca atenção nós damos à nossa vida espiritual. Então quando em Mateus, João Batista fala que o machado já está colocado na raiz. E lá em Isaías, que nós lemos domingo, ele fala que da raiz do tronco vai brotar um ramo. A gente fica pensando que hoje o maior problema na nossa vida chama raiz. Nós vivemos na superfície do mundo, na superfície das relações. Então, muitas vezes a nossa raiz está quase exposta, nem temos. A gente cuida bem das folhagens, daquilo que aparece, mas não cuidamos daquilo que sustenta, que é a raiz.
Que se eu tiver raiz profunda, vou passar por tudo que eu tiver que passar. As tempestades, as perdas, o que vier. Aquilo que Jesus fala em Lucas: na casa que é construída sobre a rocha e sobre a areia, vai acontecer o que tiver que acontecer, mas uma só sobrevive, a que está fincada nele. Aonde que estão as nossas raízes? Fala, filho, nem sei. Nem sabia que eu tinha que colocar água na raiz, né? Nem sabia que eu tinha que nutrir. Então, as nossas vidas, às vezes, as nossas escolhas, as nossas opções, elas são muitas vezes baseadas em sentimentos e não em escolhas profundas. Nós perdemos essa noção. A gente vai vivendo como o mundo vai trazendo, não raciocinamos, não paramos, esquecemos de quem somos filhos. Esquecemos que a nossa vida não é uma coisa solta, sem sentido. Nós temos uma raiz. Nós somos filhos de Deus. Esquecemos disso, mas somos. Então, para mim poder ser arauto, para mim poder ser um precursor, hoje, 2000 anos depois, que eu tenho que anunciar Jesus, nós vamos celebrar o nascimento histórico dele daqui a uns dias. O que nós temos que lutar para que essa festa não fique só no consumismo, mas tem que ter uma raiz. A nossa salvação dependeu de uma vinda, gente. Se Jesus não tivesse vindo, nós podíamos nem estar aqui mesmo, bobagem. Mas Ele veio na liberdade de Deus. Ele veio, e a nossa salvação é a nossa resposta de fé a essa acolhida desse Deus que veio. Eu creio que esse menino que veio é o Filho do Altíssimo. Ele veio para nos libertar, eu já falei de vocês, Ele veio nos tirar do reino das trevas para a luz. É uma coisa extraordinária. Nós não temos noção do que Jesus fez por nós, não. A nossa vida a nossa salvação dependeu desta vinda. Aí a gente fala, mas é Natal, é uma época de muita tristeza. É época de dançar noite e dia, porque Ele veio. Filó, mas perdemos muita gente, Filó. Meu pai morreu perto do Natal. Ele morreu agora, assim, na véspera madrugada do dia 7 para o dia 8, que ele morreu comigo. O pessoal falou, Filó, é agora o Natal. É que nós vamos celebrar, põe as fotos da turma que morreu, né? Porque é a comunhão dos santos, né? Imagina o que eles estão fazendo de lá. Nós já estamos de cá. Mas porque cremos, porque se Ele não tivesse vindo, aí pode chorar, né, eternamente, que não vai ver nunca mais ninguém. Mas porque Ele veio, tem a promessa da salvação. E aí tem a ressurreição. Eu sempre brinquei que o Natal lá em casa era o Natal dos perdidos. Todo mundo que perdia alguém, estava triste, pode ir lá para casa, fica triste não, meu filho, vamos celebrar. É assim, porque temos que dar razão da nossa fé. A nossa salvação dependeu de uma vinda. Nós temos que ter coragem de anunciar isso. Nós temos que clamar isso nos desertos da vida, né, gente? Porque tem tanto deserto interno e externo. João Batista clamou no deserto, gritou no deserto, né? Imagina, João Batista era igual a Elias, né, gente? Vivia no deserto, vestido com uma pele, comia gafanhoto e mel. Viveu para Deus, para anunciar. E é tão interessante que Santo Agostinho fala isso de uma forma tão linda, que ele é a voz. A voz é aquela que vai trazer uma mensagem, né? Vai trazer uma palavra. Depois que a palavra chegou no seu coração, fez o papel que tinha que fazer, a voz se cala. Aí a voz se retira para que a palavra fique. Não é assim? Por isso que João Batista falava, é preciso que eu diminua e que ele cresça. Porque depois que você já anunciou, depois que a gente é precursor, que a gente anuncia Jesus, a gente se retira. Porque a gente não é salvador de ninguém. Quem que salva? Ele. Ok? A voz já cumpriu a missão dela, já falou. E se permanece é um estorvo e vai atrapalhar. Então a gente tem que entender que a gente é só aquele que anuncia, que tem que ter coragem de anunciar Jesus hoje, nesse mundo completamente desconectado. Mas para que eu possa anunciar, primeiro eu tenho que me converter. O primeiro caminho que precisa ser aplainado para o meu coração
Aqui, ó, eu tenho que aplainar o meu caminho, eu tenho que acertar o caminho, eu tenho que ver os vales, eu tenho que aterrar, eu tenho que tirar as montanhas. Às vezes é tanta soberba, né? É tanta intolerância, tudo que está excedendo eu tenho que passar a régua. Eu tenho que acertar as coisas, eu tenho que endireitar os caminhos de Jesus na minha vida, eu tenho que abrir o coração para a palavra dele, para que ela faça um fruto de conversão em mim, e que eu viva essa palavra, senão não tem sentido. Eu tenho que entender o que significa se aplainar o caminho do Senhor. O que na minha vida hoje impede a minha conversão? Quais são os obstáculos para que ele chegue até mim? O que em mim está fechado, que eu não deixo Deus chegar? Por que eu não me entrego a esse amor sem medida, que é Deus? Por que eu tenho tanta resistência a Deus? Por que a gente tem tanto medo de Deus? Essa coisa mais doce que pode existir na nossa vida? Aonde está a nossa insegurança? Por que a gente não confia de olhos fechados, dá a mão para Ele e fala, pode ir? Para onde o Senhor quiser? O que nos impede de um abandono, de uma entrega sem limite a Ele? Nós seguramos a nossa vida em quê? Agarrados em quê? Que vai escorrendo aqui no meio dos dedos. Se entrega a esse Deus que te criou, que te ama, ser igual. Mas para poder confessar isso, eu tenho que primeiro converter. O trabalho comigo mesmo é muito grande, porque nós vamos ajudar o irmão, muitas vezes não é com as palavras, porque João Batista falou que nós temos que mostrar frutos do arrependimento. E esses frutos são de quê? Como é que nós vamos mostrar que nós já estamos arrependidos, convertidos? Que fruto é? Como é que vocês entendem isso? Não entende? Na hora que a gente está escutando a missa, tem que falar com o padre, faça favor de explicar esse pedacinho. Eu não entendi não. Sabe por quê? Porque se eu não me entendo, eu não vivo. Se eu não vivo, a palavra de Deus fica morta, e ela não gera vida em mim, eu não me converto. Compreenderam? Tudo que vocês não entenderem, por isso que a gente vem aqui terça-feira, gente, é escolinha, para a gente poder aprender. Aquilo que vocês não entendem, fala, Filó, eu não entendi. Fala, nem eu, hoje pergunto quem sabe. Mas a nossa vida, ela tem que ser traduzida no amor. A nossa vida é uma doação. Eu vivo para quem? Deveria. Para Deus. A gente acorda de manhã e fala, mais um dia que o Senhor me dá de graça, para viver somente para vos amar e vos servir. Como é que eu vou servir a Deus? Servindo ao meu irmão, ao próximo. Atenta à necessidade do outro, de olho no que o outro precisa. É assim. Então a gente tem que estar sempre à disposição, porque para amar e servir a Deus eu só tenho agora. Então se alguém te pediu alguma coisa, que hora que você resolve? Agora. Um pobre te pediu uma coisa na rua, um irmão de rua te pediu, que hora que você vai ajudá-lo? Agora, para o carro. Para o carro. Estou com fome, para o carro. Não dá esmola, paga um prato de comida. Por quê? É agora. Ele pode morrer daqui a pouco você, e você nunca mais o acha. É agora. É só agora que a gente tem. O dia que a gente entender isso, por que a gente não sai da igreja sem a bênção? Pode ser a última. Ela vai me fazer falta. É verdade. Se a gente pensar ali, a gente vai viver muito melhor. A consciência da morte nos dá uma qualidade de vida muito melhor. Porque tudo que eu faço intenso, porque só tem hoje, só tem agora. Para abraçar alguém, para dizer ao outro, como que isso é bacana na minha vida, para poder, nós ficamos tanto tempo sem poder abraçar, agora que nós estamos podendo, é hora de encontrar, de abraçar, de tirar o rancor do coração, tirar a mágoa do coração, andar com mais leveza pela vida, perdoar, andar com alegria, falar com o Senhor, estou por sua conta, o que o Senhor está precisando, meu filho? Estou às ordens, se eu puder ajudar, estou aqui. Fica andando de olho nele, fala assim, se eu estiver precisando de alguma coisa, estou aqui. E fica com ele, está precisando de alguma coisa, estou aqui. Assim ligada, voltada para o Senhor, nosso Deus. Não fica com o coração remoendo mágoa, amargura, rancor, mas e se? O se já perdeu, já acabou, não existe. O nosso passado pertence à misericórdia. Deus nos perdoa. O futuro está na providência.
O que nós temos agora? Presente. E é Ele que nós temos. Então hoje estar aqui é um presente. Mas como é que eu vou levar para as pessoas e dizer para elas que às vezes elas nem têm consciência que elas têm sede de Deus, que elas estão com a alma tão ressecada, que elas nem sabem que têm sede? Elas acham que está faltando uma coisa, está faltando agora na minha vida, então é aquele iPhone que saiu agora. Vai lá, compra o iPhone, depois sofre com as prestações, então é caro, morre. Aí compra um sapato, não, aquele sapato está faltando, e está buscando, e aquilo não sacia. Porque o que nos sacia, isso que nos dá uma alegria sem fim, é Ele. Essa doçura, é saber que eu falo, Jesus, eu falo, o que foi, minha flor? Ó, presta atenção. Aquele que fala assim, traga para mim seus problemas, porque a solução eu tenho. Ó, nós desperdiçamos isso. A gente prefere ficar sofrendo sozinha, pensando, chegando a lugar nenhum, ou pedindo opinião de um tanto de gente, cada um vai te dar uma. Tudo errado. A de Jesus é de graça, rápida e fácil. Ó, só falta confiar. Confiar que ali Ele está vivo. Vivo. O dia que a gente descobrir isso, não vai caber o povo na igreja. Sabia que eu posso chegar ali e falar, Jesus, tem um negócio para te contar. Como o senhor falou que é para trazer só os problemas, eu vou levando um tanto. Falo, problema número 1, esse. Pula a página, a solução do senhor, né? Não tem que saber de nada. Segundo problema, tal assunto. Pula a página. Vou passando só as páginas. Falei, então está tudo entregue. Vamos conversar de outras coisas, que os problemas já foram entregues. Entrega. O que eu tenho com isso depois que eu entreguei? Nada. O problema é dele. Como ele já tem a solução, a gente sai leve e saltitante. Fala que problema eu tinha? Nenhum. Falou, você tem problema nenhum, passei tudo com Jesus. Digo que vocês aprenderam esse segredo. Vai perder a noite de sono com o quê? Nada. Entregou, está entregue. Tem mão melhor para estar entregue? Não. Gente, eu digo que a gente aprender esse exercício de amizade, de intimidade. Claro que você vai querer contar para todo mundo. A mesma coisa. É lógico. Hoje eu estava lá no CTI de manhã. Todo dia, né, gente? Estou lá, firme. Aí subiu uma colega da outra parte do CTI, lá de baixo. Ninguém vai atrás de mim à toa. Ô Filó, vem cá que eu estava com saudade de você. Eu sei que estava com saudade, mas está precisando de colo. E o colo que elas estão precisando é dele. Eu já sei. Falei, vem cá, minha filha, vem cá para nós conversar, que eu sei que a conta está boa. Senta aqui. Depois eu volto para você ter. Vamos lá. Vou ali dentro te dar um cafezinho. Aí eu falei, o que você precisa está lá embaixo, lá na capela. Vai lá. Você tem lá de baixo, está à toa, está folgado. Vocês estão vindo aqui atrás de mim, está folgado lá embaixo. Porque quando a coisa está pegando, não dá tempo nem de saber que eu estou lá em cima. Pode ir lá na capela. Vai lá. Adoro o Santíssimo. Conta para ele essas coisas que você me contou, porque ele tem a solução e eu não tenho. Mas você veio cá para poder te lembrar que quem resolve é ele. Essa dia toda feliz, meu filho, eu não acredito, é simples, menina, gente que não sabe, ainda é de graça. Mas para poder contar isso para alguém, eu já tenho que ter ido lá várias vezes. Então aplane no caminho, abre seu ouvido e fala, Senhor, eu quero converter, eu quero viver uma vida de verdade com o Senhor. Eu não quero achar que a minha vida espiritual é um chapéu que fica voando, não. Eu quero de verdade ter o Senhor comigo como a razão da minha vida. Eu quero de verdade ter a coragem, a ousadia de te anunciar, sem medo. Quero ter coragem de dizer ao outro, sabe por que você está triste? Porque te falta a alegria da sua vida. Como é que ela chama? Jesus. Ah, Filó, minha filha, alegria. O álcool nosso é endógeno. De me rindo, por causa de quê? Por causa dele. Porque eu digo que a gente descobrir isso de verdade, e que isso é eterno. Porque quem é o modelo para nós, daquela que escutou a palavra, e que a palavra moldou ela, foi Maria. Ela ouviu e permitiu ser trabalhada pela palavra de Deus. A gente escuta, parece que o assunto não é para a gente. Tem que ouvir e falar, é para mim que ele está falando. O que ele quer me dizer agora? É assim? Então você pedir a ela que nos dê a mão, nos dê coragem, para viver conforme
Ele quer, igual aquilo que ela disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que Ele vos disser. Nós somos convidados hoje a ouvir. Hoje a leitura de Isaías era maravilhosa. Consolai, consolai meu povo, dizei a eles que a pena, que a lida, que toda a luta está terminada. Até chorei quando escutei isso. Que a luta está terminada. Por quê? Porque é Ele que vem. É o Senhor nosso Deus que vem ao nosso encontro. Ele vem todo dia, toda hora, e a gente não reconhece. Então eu preciso ajudar o outro a reconhecer a presença de Deus vivo. Deus não é uma ideia. Ele não é uma ideia. Ele não é alguém que está longe de nós. Não, Ele está aqui no meio de nós. Essa diferença é muito grande. Que eu falo e Ele escuta. E se eu calar, Ele fala. Isso é maravilhoso. Hoje nós somos aqueles que temos que ter coragem de anunciar que isso é real. Hoje, cada um de nós que está aqui toma consciência que é precursor de Jesus. Que eu tenho que estar na vida do meu irmão e falando com ele: Deus vem, é real, Ele já está aí. Você que não percebe. Não feche o seu coração, abra. Deixa Deus entrar. Deixa o vento entrar, bater e virar a sua casa do avesso. Vai lá descobrir que você precisa do Espírito Santo para poder hidratar a sua raiz. Lá é a fonte de vida que vai gerar vida em você. Tanta gente morta viva, porque falta a vida, que é Deus. É preciso que a gente tenha coragem de dizer isso. Onde é que está a sua alegria? É nele. Qual a dificuldade que a gente tem? É se entregar a Ele. A gente dá muita opinião para Deus. A gente precisa de fazer como João, né? Anunciar. E João dizia: eu não sou digno nem de desatar a correia das sandálias dele. E quem desatava a correia das sandálias naquela época era o escravo. Ele não se sentia digno de ser nem escravo. E Jesus depois elogiou ele e disse que dos filhos de homem, dos homens, ele foi o maior. Ele se sentia um nada, né? Então hoje nós vamos pedir a João Batista, São João, que interceda por nós, porque ele teve alguns privilégios. Ele foi o profeta que anunciou, mas que viu Jesus. Pode imaginar a emoção de João Batista quando viu Jesus passar e apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus. Pode imaginar que os olhos dele viram aquilo que ele anunciava. Nenhum outro profeta viu. Ele falou: eis o Cordeiro de Deus. Então a mão dele anunciou, mostrou. E depois ele pôs a mão na cabeça de Jesus para batizá-lo. Pode imaginar isso? E ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. Isso é uma coisa louca. Isso é uma coisa louca. Então é ele que teve a oportunidade de pôr a mão na cabeça dele, e que teve a oportunidade de anunciá-lo, apontar para Jesus, que nessa noite ele use as mãos dele para nos apontar para Jesus. Hoje nós vamos pedir o contrário. Ele apontou Jesus para os discípulos dele, tanto que João foi atrás de Jesus. Hoje nós vamos pedir a São João Batista outra coisa. Hoje ele já está do lado de Jesus. Nós vamos pedir a ele que aponte para Jesus cada um de nós. Aponte e fala com Jesus: este é um dos seus precursores. Eles são os seus arautos hoje no meu lugar. São eles que irão te anunciar nesse mundo. Olha a nossa responsabilidade. Você nem sabia que a sua responsabilidade hoje é essa, de anunciar Jesus com a sua vida, e se precisar, com alguma palavra. Hoje nós vamos pedir a ele, da mesma forma como você pôs a mão na cabeça de Jesus, põe a mão na nossa cabeça hoje e peça a Jesus as graças espirituais que cada um aqui precisa para a nossa profunda conversão, para que de verdade a gente viva uma entrega absoluta, uma confiança sem igual, e que a nossa vida possa ser renovada, e que a gente possa anunciar Jesus com coragem, com entusiasmo, o mesmo entusiasmo que João Batista teve de dizer: eis o Cordeiro de Deus, aquele que te procura, aquele que te ama. Você tem que dizer isso para os outros:
No meio de vós está aquele que vós não conheceis. Ele está no meio de nós e nós não o conhecemos. Ele te procura. Ele procura por você, pela sua alma. Ele te deseja, Ele te ama sem igual. E Ele é o único que poderá te fazer feliz. É o único. E Ele jamais te decepcionará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.